Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa matéria e nessa última semana a gente deu início ao estudo de análise combinatória. Né? Essa parte da matemática que principalmente se dedica ao estudo de problemas de contagem. Geralmente são abordagens que nos permitem calcular de quantas formas podemos escolher subgrupos de determinados grupos, ou de quantos modos podemos arranjar certas quantidades de objetos dentro de uma quantidade maior de objetos, de quantas maneiras podemos fazer esse tipo de contagem, né? E basicamente o estudo de análise combinatória ele reside num princípio muito básico, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, que é o princípio fundamental da contagem. Mas antes da gente chegar nele, quando a gente estuda análise combinatória, sempre tem muitos exercícios envolvidos. A aprendizagem de análise combinatória se dá pelas muitas situações que a gente se depara na hora de resolver um problema de contagem e que tipo de estratégias que a gente vai utilizar para poder resolver essas situações. Então, o grande pulo do gato de se aprender análise combinatória é sempre estar olhando para exercícios, porque eles vão nos dar um panorama de situações que podem ocorrer e eles vão ensinar como que a gente pode pensar de acordo com cada cenário, tá? Então, vamos lá para o material. Então, essa primeira etapa, eu vou usar o material do professor... Até esqueci o nome dele aqui. Vergonha, né? É um material muito bom do pessoal da UBMEP, é o professor Paulo César Pinto Carvalho. Ele tem um livro sobre contagem, né? Problemas de contagem. Nós vamos só olhar o primeiro capítulo dele, que eu acho que ele aborda de maneira muito bacana. Depois a gente vai para um segundo momento, que são os estudos das situações envolvendo permutações, arranjos, combinação, enfim, tá? Então, vamos começar com esse primeiro exemplo aqui. Imagina que a gente tem essa seguinte demanda. A gente quer saber... A gente tem uma bandeira, né? Uma bandeira que ela é formada por um retângulo e um círculo. E a gente tem 3 cores para pintar essa bandeira, tá? A gente pode pintar ela, a gente vai pintar ela, tem as cores disponíveis, vamos chamar de preto, cinza e branco, tá? E aí o exercício vai dizer que nós vamos pintar essa bandeira com 2 dessas cores dadas, tá? Nós vamos ter que usar 2 cores, é que o exemplo tá nos pedindo. Então a gente quer saber de quantas formas a gente pode pintar essa bandeira, né? Usando 2 cores dentre essas 3 para pintar essa bandeira aqui. A primeira coisa que a gente precisa... o exercício está dando esse enunciado, né? E aí está pedindo no item A, assim, liste todas as possíveis bandeiras. Quantas são elas? Então, a gente quer listar todas essas possíveis formas de colorir essas bandeiras. O primeiro aspecto fundamental, quando a gente se depara com um problema de contagem, é sistematizar o nosso pensamento. É escolher uma estratégia para fazer as nossas escolhas. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer é sempre fixar, por exemplo, veja esse primeiro cenário aqui. Vou pintar de fora com a cor preta. Então veja que aqui de fora eu pintei com a cor preta. E aí, lá dentro no círculo, me sobra 2 opções. Ou eu posso pintar com o cinza, deixa eu colocar de azul aqui, ou eu posso pintar com cinza, ou eu posso pintar com branco, tá? Então, se eu pintar de fora com preto, dentro pode ser cinza ou branco. Então aqui eu tenho 2 formas, nessa primeira situação, 2 formas de pintar a minha bandeira. O segundo momento é quando eu troco a cor de fora. Imagina que de fora eu vou pintar com cinza. Então aqui eu pintei de cinza de fora e aqui usando cinza aqui fora. Então lá dentro sobra, eu posso pintar de preto ou de branco. Ou eu posso pintar do lado de fora de branco. E aí por dentro me sobra o preto e o cinza. Então para cada uma dessas 3 situações onde eu fixo a escolha da cor que eu vou usar do lado de fora, ou seja, no retângulo, eu tenho 2 opções para poder pintar a parte interna, que são as outras 2 cores restantes, que não estão na parte de fora. Então veja que aqui eu sistematizei o modo de pensar como que eu vou encarar a situação.
Então eu fixei, falar, vou escolher primeiro a cor do lado de fora, a cor do retângulo. Então preto, se eu escolher preto para a parte de fora, para a parte de dentro me sobram duas outras cores. Se eu escolho cinza para a parte de fora, me sobra outras duas cores para a parte de dentro. E se eu escolho branco para a parte de fora, me sobra outras duas cores para a parte de dentro. Então eu tenho um total de 6 formas de pintar essa bandeira. Tá? Então aqui eu listei todas essas formas. Ok? Isso que a gente acabou de fazer aqui é basicamente o princípio fundamental da contagem. O que o princípio fundamental da contagem diz? Ele está aqui. Ó. Se uma decisão, que eu chamei de D1, pode ser tomada de P modos e qualquer que seja essa decisão, a decisão D2, possa ser tomada de Q maneiras, então o número de maneiras de se tomar consecutivamente as decisões D1 e D2 é igual a P vezes Q. Entende? Então, digamos que eu tenha 10 maneiras de se tomar a decisão D1 e 5 maneiras de se tomar uma decisão D2. Qualquer que seja a decisão. No nosso caso aqui, a decisão foi escolher cores para pintar uma bandeira. Então, se eu tenho 10 formas de escolher, de tomar uma decisão D1 e 5 formas de tomar uma decisão D2, o número de maneiras em que eu posso fazer a decisão D1 e depois a decisão D2 é dado pelo produto das possibilidades dessas decisões, ou seja, 10 vezes 5, 50 formas eu posso tomar consecutivamente essas duas decisões. Tá? O seguinte exemplo é muito básico. Assim. Imagina o seguinte, você tem 3 camisas diferentes entre si e 2 calças, ok? E aí você quer montar um look, né? Uma roupa, escolher uma camisa e uma calça para poder montar um look legal. De quantas formas você pode fazer isso nesse cenário? Veja, você tem 3 camisas e 2 calças. Pelo princípio fundamental da contagem, é como se você tivesse a decisão D1, que é escolher as camisas, e uma decisão D2, que é escolher as calças. Se você tem 3 de uma e 2 possibilidades para outra, então o total é 3 vezes 2. Você tem um total de 6 possibilidades de camisas. E é fácil ver isso pensando, se a gente sistematizar igual a gente fez com a questão das bandeiras. Imagine que você tem uma camisa azul, uma vermelha, uma amarela. E uma calça jeans e, sei lá, uma calça de moletom. Então, se você escolhe a camisa azul, quantas calças você pode escolher? 2. Você pode colocar a camisa azul com a jeans ou a camisa azul com a de moletom. Então aí você tem duas possibilidades de escolhas de roupa. Se você escolhe a camisa vermelha, você pode escolher cada uma das 2 calças novamente. Você pode escolher usar a camisa vermelha e a calça jeans, e a camisa vermelha e a calça de moletom. Então você tem mais 2 possibilidades de escolha de vestuário. Mesma coisa com a camisa amarela. Você tem mais 2 possibilidades de escolha de vestuário. Então você tem 2, mais 2, mais 2. Um total de 6 possibilidades de roupa. Então o princípio fundamental ele rege praticamente tudo da análise combinatória. Ele é fundamental. Praticamente tudo a gente consegue resolver com esse princípio fundamental da análise combinatória. Aqui tem até um diagrama, né, que mostra como é que essa situação acontece. Aqui no caso da cor externa, a cor externa que a gente escolheu para pintar a parte retangular da bandeira, e à direita aqui o que sobrou para a gente poder pintar a parte interna. Muito importante lembrar que essa situação nossa, ela vem do enunciado, que é a gente tinha que escolher 2 cores dentre aquelas 3. Eu não podia pintar a bandeira toda de uma cor só, né? Ou pintar uma região com 2 cores, né? O enunciado foi claro, a gente tinha que usar 2 cores, tá? Vamos em frente. O item B pergunta o seguinte: quantas são as possíveis bandeiras no caso em que 4 cores estão disponíveis? Então veja, eu tenho a mesma bandeira, vou tentar desenhar ela aqui. Então um retângulo com um círculo aqui. Então agora eu não tenho mais 3 cores, eu tenho 4 cores. Vamos imaginar que eu tenho uma corzinha aqui amarela. Aí eu vou ter uma corzinha aqui azul. Aí eu vou ter uma verde. E, por fim, cor preta.
Então, digamos que as 4 cores sejam essas, tá? Só para a gente ficar ilustrado aqui. Veja, eu posso fazer igual eu fiz no primeiro cenário, né? Sistematizar as minhas escolhas. Então, o que eu poderia pensar? Bom, a parte externa. Eu posso pintar com qual cor? Bom, qualquer uma das 4. Por exemplo, se eu pintar de amarelo. Quando eu pinto de amarelo, a parte interna, que é a parte do círculo, eu posso pintar com qual das cores? Com as outras 3 que sobraram, porque veja, o enunciado não mudou. Eu tenho que usar 2 cores para pintar minha bandeira. Então, se eu pintei de fora em amarelo, no círculo eu posso pintar de azul, verde ou preto. Então, eu tenho 3 possibilidades. Se eu pintar a parte de fora de azul, a parte interna do círculo eu posso pintar de amarelo, verde ou preto. Tenho novamente mais 3 possibilidades. Se eu pintar a minha parte de fora de verde, a minha parte interna, novamente, eu tenho mais 3 possibilidades. Eu posso pintar o círculo de amarelo, azul ou preto. 3. E se eu pintar a minha parte de fora de preto, novamente, para a minha parte interna, eu tenho 3 possibilidades de pintura. Eu posso pintar de amarelo, azul ou verde. 3. Eu tenho aqui, para cada cor externa que eu escolho, quando eu pinto a parte interna, eu tenho um tipo de bandeira. Então, eu tenho 3, mais 3, mais 3, mais 3, eu tenho 12 possibilidades de colorir as minhas bandeiras. Então, essas são as possíveis bandeiras. Se eu quiser usar o princípio fundamental da contagem, de maneira mais explícita, direta e imediata para poder fazer esse cálculo, veja só, eu tenho a parte de fora e eu tenho a parte de dentro. Quantas cores eu posso escolher para pintar a parte de fora? Concorda que eu posso escolher qualquer uma das 4 cores para poder pintar a parte de fora? Beleza, escolhi a parte de fora. E a parte de dentro? Uma vez que eu escolho a parte de fora, a cor da parte de fora, a parte de dentro eu não posso pintar dessa mesma cor que eu escolhi. Então, o número de possibilidades que eu posso escolher para pintar a parte de dentro passa a ser 3. Porque eu vou ter que escolher uma para fora. Então, para a parte de dentro, sobra só 3 possibilidades. Essa aqui é como se fosse a minha decisão D1, que está lá no princípio fundamental da contagem. E essa aqui é como se fosse a minha decisão D2. Princípio fundamental da contagem, o número total de possibilidades é o produto dessas duas quantidades, ou seja, 12, que é exatamente o mesmo número que a gente achou de cá. Então, você pode fazer das duas formas. Você pode analisar caso a caso, você pode utilizar esse método, digamos, mais direto. O ponto é que, muitas das vezes, aqui a gente está falando de números pequenos, bandeira de 4 cores, enfim. E se a gente estivesse falando, por exemplo, de 200 cores possíveis? Nós tivemos essa mesma bandeira, vamos colorir de 2 cores, mas ao invés de 4 cores disponíveis, a gente tivesse 200 cores. Se a gente fosse fazer essa tabelinha que a gente fez aqui, ó, você vai ter que fazer um negócio muito grande. Então, muitas vezes fica impraticável. Aí a gente olha a situação que acontece aqui no princípio fundamental da contagem. Tá bom? Vamos seguir. Agora é o exemplo... Vou fazer de azul agora. Agora é o exemplo 2. Quantas são as formas de pintar a bandeira a seguir usando 3 cores diferentes dentre 4 dadas? Então agora eu tenho 4 cores. Aqui tem um preto, eu vou chamar aqui de cinza escuro, cinza claro e branco. E a minha bandeira é diferente. Eu tenho um retângulo maior, um retângulo menor e um círculo. Então eu tenho que pintar essas 3 regiões da bandeira com 4 cores disponíveis, sendo que eu vou usar 3 cores distintas, não vou repetir cores. Ok? É isso que o enunciado está dizendo. De quantas formas eu posso pintar a bandeira? Eu poderia usar a mesma estratégia. Eu poderia falar assim, o retângulo maior eu vou pintar de preto. Aí quantas possibilidades me sobram para o retângulo menor? Aí uma vez que eu escolho a possibilidade do retângulo menor, quantas me sobram para o círculo? Então veja que começa um efeito cascata, que essa análise já começa a ficar um pouco mais complexa. É perfeitamente possível de fazer, tá? Mas se a gente pensar no princípio fundamental da contagem, veja que a gente tem quantas regiões para pintar a nossa bandeira? A gente tem, eu fiz assim não, mas é 3, né? 4 número de cores. Nós temos 3 regiões para pintar a nossa bandeira, né? Esse traço que eu coloquei representa o número de possibilidades que eu vou escolher, de cores que eu posso escolher para esse retângulo maior, mais externo.
O do meio para o número de possibilidades de cores que eu posso escolher para o retângulo mais interno e o círculo, o número de possibilidades que eu posso escolher para pintar o círculo. Tá? Então veja que eu estabeleci uma estratégia. Eu falei, vou começar pintando de fora. Concorda que para eu pintar a bandeira, não interessa se eu vou começar pintando do círculo para fora ou do retângulo para dentro. É só uma estratégia para eu poder sistematizar o modo de pensar. Tá? Então, de quantas cores eu posso pintar esse retângulo aqui mais externo? Eu posso escolher qualquer uma das 4 cores, ok? Preto, cinza escuro, cinza claro ou branco. Uma vez que eu pintei essa parte externa, agora eu tenho que pintar a minha parte do retângulo interno. De quantas maneiras eu posso pintar essa parte desse retângulo? Agora eu só tenho 3 possibilidades, porque uma cor eu já usei na parte de fora. E eu não posso repetir cores, são cores diferentes. Então eu tinha 4 possibilidades para a parte do retângulo maior, agora eu vou ter 3 para o retângulo menor. E quantas me sobram para o para o círculo? Agora me sobram somente 2 cores para pintar o círculo. Por quê? Eu já usei uma no retângulo externo, já usei uma no retângulo interno. Eu tinha um total de 4 cores, então só me sobrou 2. Eu não posso repetir. O enunciado pede que eu pinte com 3 cores diferentes. Então veja, eu tenho a decisão D. Aqui, veja, o princípio fundamental da contagem fala de uma decisão D1 e uma decisão D2. Mas ele pode ser estendido. É uma decisão D1, uma decisão D2, uma decisão D3, uma decisão D4. É sempre o produto das possibilidades de cada decisão. Então veja que aqui eu tenho 4. O número total de possibilidades vai ser dado por 4 vezes 3 vezes 2. Ou seja, a gente tem 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, ou seja, o número de formas de pintar essa bandeira com 3 cores dentre essas 4 é 24. Então, temos 24 bandeiras distintas, ok? Tudo usando o princípio fundamental da contagem. Exemplo 3. Olha que legal. Mais uma de pintar bandeiras, né? Tem até um problema muito famoso na matemática a respeito de pintura de bandeira. Quem tiver curiosidade, quiser ver, coloca aí o problema das 4 cores, tá? Mas isso é para um outro momento. Exemplo 3. Para pintar a bandeira abaixo, há 4 cores disponíveis. Novamente, preto, cinza escuro, cinza claro e branco. De quantos modos ela pode ser pintada de modo que as faixas adjacentes tenham cores distintas? Então veja, faixas que estão ao lado não podem ter cores distintas. De quantas formas você pode pintar a sua bandeira dessa maneira? De novo, nós precisamos estabelecer uma estratégia. Então a minha estratégia vai ser, eu vou começar pintando a faixa aqui de cima, depois eu pinto a faixa do meio, depois eu pinto a faixa de baixo. Então, faixa de cima, faixa do meio, faixa de baixo. De quantas formas eu posso pintar? Quantas cores eu posso escolher para pintar essa primeira faixa aqui de cima? Bom, posso escolher qualquer uma das 4. De quantas cores eu posso pintar essa faixa do meio? Veja, o enunciado não impediu, entre aspas, que eu repetisse cores na bandeira. Ele só impediu que não houvesse cores repetidas ao lado. Mas, por exemplo, se eu pintar essa primeira aqui de preto, essa segunda de branco e essa última de preto, eu repeti o preto e o preto, mas eles não estão adjacentes, então tá ok. Esse tipo de pintura é válido para o nosso enunciado, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, de novo, a primeira faixa eu tenho 4 cores possíveis para pintar. Então tá aqui 4. A segunda faixa eu posso pintar de quantas cores? Eu já não tenho 4 possibilidades mais, porque eu já usei uma na primeira e eu não posso pintar a segunda da mesma cor que eu pintei a primeira. Então aqui me sobra 3. E a terceira faixa? Veja só, a terceira faixa, tudo levaria a crer se a gente pensasse igual o exemplo anterior, que seria 2, mas não é 3 também. Por quê? Eu tenho 4 cores disponíveis, só que eu não posso pintar da mesma cor que a faixa do meio, então sobra 3. Só que não tem nenhuma restrição de eu repetir a cor com relação à primeira faixa. Então, permanece 3. Não tem problema repetir. Então, eu tenho 4 vezes 3 vezes 3. Ou seja, o número total de maneiras de pintar
essa bandeira com essas condições é 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. Ok? Não vou fazer todos os exemplos, porque são muitos, é interessante ver cada cenário de cada um, tá? Exemplo 4, vamos sair um pouco de pintura de bandeira, né? Exemplo 4. Quantos são os números de 3 algarismos distintos? Aí a gente pode pensar, né? Vamos pensar, 3 algarismos distintos. Nós vamos fazer números com 3 algarismos, né? Números da casa das centenas. E eu quero que eles sejam distintos, tá bom? Vamos lá. De quantas maneiras, quantos algarismos eu posso escolher para ocupar a posição aqui, essa primeira posição aqui da esquerda? Vocês concordam que é 9? Eu posso escolher o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então eu tenho 9 possibilidades. Eu não posso escolher o 0 nessa primeira posição. A gente não escreve número de 3 algarismos começando com o 0, né? Então aqui eu tenho 9 possibilidades de escolha para algarismos nessa primeira posição. O número de algarismos que eu posso colocar na segunda posição, na hora de escrever um número de 3 algarismos, seria 10. Eu posso escolher o 0. O 0 pode figurar no meio de um número. Por exemplo, 203. O 0 está lá no meio. Então pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ou seja, eu tenho 10 algarismos para poder escolher para ocupar a posição do meio. Só que o exercício me pede que sejam algarismos distintos, ou seja, os algarismos desse número de 3 algarismos não podem se repetir. Eu já vou ter escolhido um número aqui para poder figurar na primeira posição. Eu escolhi um dentro de 1 até 9. Ok? Então, o que acontece? O segundo algarismo eu também vou poder escolher de 9 formas. Eu não posso escolher mais de 10, porque eu não posso repetir o primeiro. Então, aqui eu tenho, novamente, 9 maneiras de escolher esse segundo algarismo. Tá? E o terceiro algarismo? O terceiro algarismo eu posso escolher, eu tenho 10 algarismos para poder colocar ali naquela terceira posição, do 0 até o 9. Só que como eu quero algarismos distintos, eu já tenho um algarismo na primeira posição e eu tenho um algarismo na segunda posição. Então, minhas possibilidades de 10 reduzem para 8. Ok? Então, o número total de possibilidades pelo princípio fundamental da contagem é 9 vezes 9 vezes 8. Já está até aqui o resultado, é 648. Imagina o seguinte, olha que princípio poderoso. Imagina se a gente tivesse que enumerar todos os números de 3 algarismos distintos. Nós teríamos que fazer uma lista com 648 números para poder contar, falar, tem 648 números de 3 algarismos distintos. Com o princípio fundamental da contagem, a gente não precisa nem listá-los, a gente sabe quantos existem sem listá-los. É um princípio que parece bobo, simples, singelo, mas ele é muito poderoso, tá bom? Quanto tempo já temos de aula, hein? Gravação. Temos 23 minutos, né? Vamos fazer mais um exercício aqui. Exemplo 5. O código Morse usa 2 letras, ponto e traço. E as palavras têm de 1 a 4 letras. Quantas são as palavras do código Morse? Esse é um exemplo que muitas das vezes ele dá um enunciado, ele dá mais informação do que é necessário. O que é importante aqui é que o código Morse usa 2 letras. Ok? As palavras têm de 1 a 4 letras. Tá? Então quer saber quantas palavras do código Morse, quantas são as palavras possíveis do código Morse. Tá? Então o que a gente tem que usar? Qual que é a nossa estratégia? Eu posso escrever uma palavra com uma letra, eu posso escrever uma palavra com 2 letras, eu posso escrever uma palavra com 3 letras, ou eu posso escrever uma palavra com 4 letras. Então, é difícil usar o princípio fundamental da contagem, porque aqui a quantidade de letras é variável. Veja no exemplo 4 acima, que eu escrevi um número de 3 algarismos. Eu fixei 3 algarismos. Então, não tinha muita margem para variação. Aqui já é um pouco diferente. Eu posso ter palavras de uma letra, de 2, 3 ou 4 letras.
Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar o princípio fundamental da contagem, em cada um nós vamos dividir. Então, por exemplo, palavras de uma letra. Então, uma letra. Quantas palavras de uma letra eu posso escrever? Ora, se eu tenho só duas letras possíveis, digamos A e B, por exemplo, eu posso escrever a palavra A ou a palavra B. Então, eu tenho duas possibilidades. Tem duas possibilidades. Agora, vamos pensar em palavras de duas letras. Então, eu tenho uma letra na primeira posição e uma letra na segunda posição. Quantas letras eu posso escolher para figurar na primeira posição? Bom, qualquer uma das duas. E quantas letras eu posso escolher para figurar na segunda posição dessa palavra de duas letras? Também qualquer uma das duas. Veja, não há qualquer tipo de restrição no enunciado dizendo que a palavra não pode ter letra repetida. Então eu posso usar a mesma letra, posso usar uma letra na primeira e posso usar uma letra na segunda sem qualquer restrição. Então eu tenho no total de, pelo princípio fundamental da contagem, 2 vezes 2, 4 possibilidades. Desculpa. E de 3 letras? 3 letras, veja só, eu posso usar 2 letras na primeira posição da palavra, posso usar outras 2 letras na segunda posição ou qualquer outras 2 letras na terceira. Então eu tenho um total de 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 possibilidades. E no caso aqui já ficou claro o que vai acontecer de 4 letras. Quando eu tenho 1, 2, 3, uma palavra com 4 letras, eu tenho 2 possibilidades para a primeira, 2 para a segunda, 2 para a terceira e 2 para a quarta. Ou seja, um total de 16 possibilidades de palavras de 4 letras. Se eu quero saber quais são as possibilidades de todas as palavras, independentemente da quantidade de letras, agora eu somo as possibilidades totais, né? Então eu tenho 2 mais 4 mais 8 mais 16. Se vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão ver que vai dar 30 possibilidades. Ou 30 palavras. Então, eu contei quantas palavras existem, digamos, formadas com esse alfabeto do código Morse, de 2 letras. Palavras de 1 a 4 letras, sem listá-las. Imagina se a gente quisesse fazer isso com o nosso alfabeto, por exemplo, pensando em palavras de 1 a 4 letras, né? Então, é um princípio, novamente repito, muito, muito poderoso. Então, os exercícios eles vão variando. Aqui tem um pouco de esses pequenos parágrafos informando sobre como deve ser a postura, como deve ser essa questão da divisão. Daqui a pouco eu vou fazer mais alguns exercícios e a gente continua resolvendo mais algumas questões.